é a estrutura de um protozoário. Os protozoários são organismos unicelulares eucarióticos e que apresentam nutrição heterotrófica. Apesar de ser um termo bastante usado, não apresenta nenhum valor taxonômico, sendo considerado, portanto, um agrupamento artificial. Os protozoários, em sua grande maioria, apresentam vida livre e são encontrados em diferentes ambientes aquáticos e úmidos. Existem, no entanto, espécies que vivem em associação com outros organismos, como é o caso dos parasitas. Os protozoários apresentam reprodução assexuada como divisão binária, mas há algumas espécies que apresentam reprodução sexuada. Nesse último caso, observa-se a fusão desses organismos. Outra forma de combinação é a conjugação, que é considerada por alguns autores como um tipo de reprodução sexuada. Outros protozoários são capazes de reproduzir esporos que se espalham pelo ambiente. Um tipo bastante comum de classificação dos protozoários usa como critério o modo de locomoção desses seres no meio aquático. Oi, meu nome é Camila e eu vou falar sobre morfologia. Em linguística, a morfologia é o estudo da estrutura, da formação e da classificação das palavras. A peculiaridade das morfologias é estudar as palavras olhando para elas isoladamente, e não dentro da participação da frase ou período. A morfologia está agrupada em 10 classes, denominadas classes de palavras ou classes gramaticais. Desta maneira, a morfologia é utilizada para estudar a composição das palavras, as significações e as formas. Assim, a morfologia seria a gramática descrita, analisando e descrevendo as formas de funcionamento da fala e da escrita. Oi, gente, meu nome é Beatriz. Eu vou falar sobre as doenças causadas por protozoários, também chamados de protozooses. Os protozoários constituem um grupo de organismos vivos caracterizados por serem eucariontes, unicelulares e heterotróficos. Pertencem ao reino protista, junto às algas. Sua única célula realiza todas as funções vitais: respiração, excreção e reprodução. Sua célula também apresenta vácuolas contráteis, a fim de realizar a regulação osmótica. Eles possuem vida livre, porém alguns são parasitas de outros organismos, como os animais e os seres humanos. Os parasitas geralmente são transmitidos através de água ou alimentos contaminados por fezes que contenham os cistos destes micro-organismos. Porém, em alguns casos, pode-se adquirir doença por meio de picada de alguns insetos ou relação sem proteção. Uma das principais doenças causadas por protozoários são essas que estão aparecendo aí na imagem. A doença de Chagas, por exemplo, traz sintomas como edema de face ou de membros, taquicardia, manchas vermelhas na pele e eclípsia. E trazendo assim, problemas para as pessoas. Olá, meu nome é Gilberto, sou do 7º ano D e hoje eu vim aqui apresentar meu trabalho sobre doenças causadas por protozoários. Bom, protozooses são doenças causadas por organismos unicelulares pertencentes ao grupo dos protistas. Os protistas são heterotrófos e podem ser encontrados praticamente em todos os ambientes. Existem tanto em espécie de vida livre quanto em parasitas. Estas últimas são responsáveis pelas protozoários que vamos ver a seguir, que eu vou falar a seguir. Amebise, agente etiológico, ou também conhecido como ameba. O contágio. Contágio é feito por água ou alimentos contaminados com fezes, contendo os cistos de ameba. O ciclo da vida, os cistos ingeridos através de água ou alimentos são contaminados, chegam ao intestino humano, onde se desenvolvem amebas adultas. A partir do intestino, as amebas podem migrar para o sistema sanguíneo linfático, atingindo outros órgãos. As fezes do indivíduo doente contêm os cistos que podem novamente contaminar o ambiente. Os sintomas são bem comuns, como diarreia, dores abdominais,
náuseas, vômitos. Se a ameba atingir outros órgãos, podem ocorrer complicações tais como abscessos hepáticos, hemorragia. Indivíduo contaminado pode não manifestar sintomas e pode ser assintomático. A profilaxia, melhoria de condições de saneamento básico, adoção de medidas de higiene, higienização de alimentos e evitar beber água de fontes duvidosas. As doenças transmitidas por protozoários podem ser evitadas por meio de medidas simples, como lavagem das mãos antes e após preparar alimentos ou ter contato com animais, usar preservativos durante as relações sexuais e usar calça e blusa de manga comprida ou repelentes em regiões que possuem riscos de malária, por exemplo. O tratamento para toxoplasmose é feito com o objetivo de eliminar o parasita do organismo, sendo normalmente recomendado pelo médico o uso de medicamentos, como por exemplo a pirimetamina associada à sulfadizina. Durante a gravidez, em caso de diagnóstico de toxoplasmose, é importante que o tratamento seja realizado rapidamente para evitar malformações fetais e complicações durante a gestação. O tratamento para a leishmaniose é feito quando as lesões iniciais são muito grandes, multiplicam-se ou resultam em sintomas debilitantes, sendo indicados o uso de antimoniais pentavalentes, como a anfotericina B, pentamidina e aminosidina, por exemplo, que devem ser usadas de acordo com o tipo de leishmaniose e orientação do médico. O tratamento para a tricomoniase é feito com o uso de antibióticos de acordo com a orientação médica, sendo normalmente indicado o uso de tinidazol ou metronidazol, por exemplo. É importante que tanto a pessoa infectada quanto seu parceiro realizem o tratamento para a tricomoniase mesmo que não existam sintomas. O tratamento para a doença de Chagas ainda não está muito bem estabelecida. No entanto, normalmente é indicado que os pacientes com Chagas sejam tratados com o uso de nifurtimox e benzonidazol. O tratamento para a giardice envolve o uso de antibióticos e antiparasitários, como o metronidazol, sequinidazol, tindazol ou albendazol, que deve ser usado conforme a orientação do médico. Além disso, devido à diarreia, é importante que a pessoa beba bastante líquido durante o tratamento, com o objetivo de prevenir a desidratação, que é comum nesses casos. Em casos mais graves, quando a diarreia é intensa e persistente, é recomendado que a pessoa seja encaminhada para o posto de saúde ou hospital mais próximo, para que receba soro diretamente na veia e assim possa ser evitada a desidratação. O tratamento da amebiase é simples e deve ser feito com o metronidazol, de acordo com a orientação do médico. Apesar de ser uma parasitose de tratamento fácil, é importante que seja iniciado assim que surjam os primeiros sintomas, já que a entamoeba histolítica é capaz de ultrapassar a parede do intestino e espalhar-se pela corrente sanguínea, atingindo outros órgãos e causando sintomas mais graves. Para tratar a malária, o médico normalmente indica o uso de medicamentos antimaláricos, que são fornecidos gratuitamente pelo SUS. De acordo com a espécie de Plasmodium, gravidade dos sintomas, idade e estado imunológico da pessoa. Assim, pode ser recomendado o uso de cloroquina, primaquina, artesunato e mefloquina, por exemplo. Blá 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 blá.